Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, cidadãos que nos acompanham. Por isso é importante também a fala da vereadora Vivi, falou aqui sobre a questão do Covid, vereadora. Por isso é tão importante aquele projeto de emenda à lei orgânica que nós aprovamos nessa casa. Porque se vier aí uma futura onda que quiserem fechar o comércio, pelo menos os comerciantes terão uma oportunidade de debater junto com essa casa, junto com o prefeito, né, as decisões serão tomadas, para que a gente não gere todo aquele problema que gerou no passado, né, vereador? Por isso é importante, nós lutamos aqui para aprovar aquela emenda à lei orgânica lá e essa é a importância desses vereadores entenderem, né, a necessidade daquele projeto, tá? A minha fala hoje aqui, eu gostaria de falar, ontem se comemora no Brasil a proclamação da República, e aí eu fiz uma provocação nas redes sociais e gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Gostaria de colocar, seria a primeira imagem, por favor. Eu fiz uma publicação na proclamação da República, é um dia do maior golpe da história do Brasil? Na minha opinião, foi o maior golpe na história do Brasil, né? A derrubada da monarquia no Brasil e a instalação da República, nós vimos no que deu a República nos dias de hoje. A gente gostaria de passar a próxima imagem ali. Dom Pedro II foi um grande brasileiro que defendeu o Brasil durante muitos anos da sua vida. Era um cara que era muito estudioso, falava 17 línguas fluente, era um cientista, adorava a cultura e infelizmente a história do Brasil não reservou para ele aquilo que melhor poderia, Nós vimos aí na próxima foto a família imperial, depois foi expulsa do Brasil, infelizmente. É triste você ver brasileiros que se dedicaram à sua vida serem expulsos da sua terra, ter que morrer fora dela, tristemente, Aí tem uma próxima imagem, mostrando também Dom Pedro II alusivo, uma imagem alusiva de quando eles embarcaram para fora do Brasil, infelizmente, na calada da noite, Depois da próxima imagem, Dom Pedro II aí já, quando faleceu, e que um pedido dele é que um saquinho de terra do Brasil fosse colocado junto ao caixão dele, pelo amor que ele tinha a essa terra, É muito triste o que a história do Brasil fez com ele lá atrás e que muitos historiadores tentam fazer, destruindo a imagem da família imperial no Brasil, Então, eu gostaria de fazer esse resgate um pouquinho. Próximo, por favor. Tá lá, E é uma frase dele: Deus que me conceda esses últimos desejos, a paz e a prosperidade para o Brasil. É um cara que poderia ter lutado para permanecer no Brasil o império, E ele falou assim, não vou derramar sangue de brasileiros para lutar por isso. Então, colocou aí os brasileiros acima de tudo, em primeiro lugar, Que um livro que eu comprei agora esses dias, que fala sobre a biografia de Dom Pedro II, E aqui já falava que a nossa Constituição, na época do Império, tinha 4 poderes. Tinha o poder moderador, que tanto faz falta nos dias de hoje. Quando tem esse conflito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, principalmente no dia de hoje, falta um poder moderador, que nas monarquias todas têm, o poder moderador que vai resolver exatamente esse conflito entre os outros poderes. É o que falta no Brasil. Então, gostaria de colocar aqui um vídeo, rapidinho, de 2 minutos aí, do nosso secretário de Cultura de Taubaté, que faz aí um documentário sobre Dom Pedro II, e vamos colocar um pedacinho para que a gente possa assistir e acompanhar. Obrigado. Estou bem velho, mas ainda consigo sentir as areias da praia do Rio de Janeiro acariciando meus pés. Ainda consigo sentir a brisa das manhãs e o cheiro delicioso do café que só a minha antiga terra era capaz de gerar. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas e costumes. Precisei viajar pelos continentes para perceber que nenhum desses lugares que visitei era tão grandioso quanto o meu Brasil. Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro. Percebi que nenhum outro reino, império ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos. Sei que não consegui agradar a todos, mas lutei durante quase 60 anos com as armas que eu tinha. Tentei ser o imperador mais justo possível,
e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que tenho é que se dependesse somente da minha pessoa, muita coisa teria mudado no Brasil bem mais rápido do que se esperava. Por que não resistir ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio do que o sangue do meu povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui neste plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, e agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro.